Hoje o tema que o Espírito Santo de Deus tem para o teu coração é além. E você sabe o que significa a palavra além? A palavra além significa mais à frente, mais adiante. Significa um lugar bem longe. E é exatamente isso que o Espírito Santo de Deus quer fazer com cada um de nós. Sabe, queridos, no recôndito da alma humana, há uma irresistível, há um irresistível anseio pelo seu Criador. E essas são as características de homens que são moldados segundo a imagem e semelhança de Deus nessa terra, esse anseio em conhecer o Criador, em pertencer a esse Criador. E a maior paixão de toda criatura é poder experimentar essa assombrosa majestade da presença de Deus. A maior realização do ser humano é poder habitar em Deus, é poder viver essa presença diariamente, e nada mais nesse mundo pode saciá-lo. Sabe, queridos, nós buscamos na nossa vida coisas que nós acreditamos satisfazer esse anseio interior, e muitos se lançam em realizações humanas e buscam no exterior saciar essa sede interior. E a verdade é que nada nesse mundo ou fora dele pode se comparar ao simples prazer de experimentar a presença de Deus. Experimentar essa presença deve ser um deleite contínuo. A vida de adoração, como nós estamos vendo aqui, essa buscar a face de Deus deve ser um estilo de vida, jovem. Sabe, nós não devemos viver de moveres em moveres. Semana passada nós tivemos um mover grandioso aqui na igreja. E o grande desafio não é viver de mover em mover. Mas eu quero te encorajar hoje a aperfeiçoar esse relacionamento com Deus dentro da sua casa, no seu próprio coração. E a Bíblia ela é muito clara e ela nos ensina como nós podemos crescer nesse relacionamento com Deus. E sabe como é? Está ali descrito em Mateus 6,6, que diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está no secreto. Então o seu Pai que te vê no secreto o recompensará. Aí está a medida que Deus quer acrescentar na sua vida. Não viva de moveres em moveres, mas viva essa verdade dentro do seu quarto. Quando você entra na sua casa, feche ali a porta do seu quarto. Naquele momento em que você está sós, coloque um louvor de adoração e comece a convidar o Espírito Santo a se fazer presente na sua vida. Comece a convidar o Espírito Santo a vir habitar no seu coração, sabe? Que foi na minha adolescência que eu descobri essa presença maravilhosa. E foi numa das épocas mais difíceis que eu vivi. Porque foi quando eu perdi os meus amigos, perdi o namorado. Foi quando eu perdi os meus estudos, minha posição social. E foi quando eu me senti humilhada. E então eu entrei dentro do meu quarto, fechei aquela porta. E parecia que nada mais fazia sentido na minha vida. Foi quando eu me rendi a esse Deus. E eu conheci esse amigo que me deu uma força que eu nunca imaginei ter para resistir os dias maus. Eu conheci esse amigo que trouxe respostas para as frustrações, para os problemas,
para a solidão, para a decepção. Eu conheci um amigo que trouxe a alegria de voltar a sonhar, de ver conquistar os sonhos que eu tinha no meu coração. Foi nesse amigo que eu encontrei resposta, alívio, que tirou as minhas cargas, que curou a tristeza do meu coração e me trouxe a esperança de um futuro certo. Enquanto eu buscava essa presença dentro do meu quarto, a igreja era o meu apoio, porque eu não faltava nos eventos da célula, no culto. Os meus líderes oravam por mim, me ajudavam a ter forças para continuar, para render a minha vida para Deus por completo, me aconselhando, me guiando no caminho de Deus. Mas eu quero te dizer algo: a face de Deus eu só conheci quando eu estava sozinha dentro do meu quarto. Que era quando eu estava sozinha, eu fiz exatamente o que Mateus diz: feche a porta, coloca um louvor e adora, e busca essa presença. E sabe, queridos, que essa é a base da minha vida até os dias de hoje. Eu sempre corro para Ele, eu sempre corro para Deus. Eu entendo que não há nada que Ele não possa fazer, não há nada que Ele não possa mudar, não há nada que Ele não possa me ajudar. Por isso Ele é o Deus onisciente, ou seja, que sabe todas as coisas. Ele é o Deus onipresente, é o Deus que está presente em todos os lugares. E Ele é o Deus onipotente que tem todo o poder para transformar o caos, para transformar a situação, para trazer esperança. Sabe o que falta na sua vida, querido? É esse relacionamento com Deus, é conhecer esse Deus de perto. Não é a religião que vai te salvar e vai te ajudar, e também não é ser religioso. É muito diferente disso. É você conhecer esse Deus de perto, é ter um relacionamento como um amigo verdadeiro, é criar um relacionamento com Deus ao ponto de conhecer o que Ele pensa, o que Ele sente. Vai além de um relacionamento interesseiro, porque às vezes com Deus o que a gente tem é um relacionamento de interesse, porque a gente só está preocupado com o que Deus pode fazer. Parece que a gente só busca as suas mãos e não busca a sua face, que é quem Ele é. Então eu quero dizer que o que Deus está pedindo para nós é um relacionamento além, diga além. Além de um interesse, além das suas mãos, é buscar a face de Deus, quem Ele é. Essa presença que satisfaz, essa presença que preenche o nosso coração e automaticamente também supre as nossas necessidades. Porque quando eu estou nele, Ele contempla o que eu necessito e Ele traz a resposta. Ele traz a certeza e o auxílio. Quando eu busco o Senhor, como diz a palavra, o seu reino, a sua justiça em primeiro lugar, todas as demais coisas Ele acrescenta. Então ser abençoado é uma consequência desse relacionamento. O que Deus está dizendo aqui para nós é que é tempo de nós anelarmos. Anelar é mais do que desejar, é buscar essa presença de Deus no recôndito, no fundo da nossa alma. Ou melhor, ir mais além do que isso, é habitar nessa presença. E sabe que quando fala sobre habitar, eu me lembro do exemplo de Moisés. Moisés na Bíblia, a Bíblia fala que ele habitou na nuvem de Deus, ele habitou na glória de Deus. Moisés não só habitou, como ele foi um homem escolhido por Deus para fazer o lugar da habitação de Deus na terra. Porque vejam bem que lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo ainda não havia sido enviado. Então, a glória de Deus habitava no tabernáculo que Moisés criou. Ele fez a casa de Deus na terra. Então podemos dizer que Moisés, ele sabia o que era habitar. No Antigo Testamento, quando Deus queria falar com o homem, Ele pegava aquele homem, tirava do lugar de convívio, tirava aquele homem do dia a dia. A Bíblia fala que Deus levava esse homem além,
Ou seja, levava para o alto do monte. E ali era onde Deus tinha um encontro marcado, falava com aquele homem e trazia uma direção totalmente direta para ele. Moisés, ele teve a sua natureza marcada em muitos desses encontros. Em um deles a Bíblia fala que Moisés era gago. Ele achava que ele não podia ser usado por Deus, ele não acreditava que Deus podia usá-lo, porque ele olhava as limitações que ele tinha. E sabe o que aconteceu? Foi ali mesmo que Deus mudou a sua natureza e levantou Moisés para libertar o povo do Egito. E com muitos sinais e maravilhas que vocês já viram, das pragas, do mar que se abriu. E o que eu quero dizer, essa natureza de Moisés foi mudada num lugar secreto. No momento em que Deus o tirou do lugar de convívio e o levou para o alto monte. É o que Deus quer fazer com você hoje aqui. Entenda que tudo começa nesse lugar a sós com Deus. Nesse encontro a sós com Deus. Foi ali que Moisés teve grandes revelações, nesse momento a sós com Deus. Ali ele teve a revelação dos 10 mandamentos, do tabernáculo, que ele, com a riqueza de detalhes como foi criado. Em uma dessas experiências além, lá no monte, Moisés, a Bíblia fala que quando ele voltou daquela experiência, o seu rosto estava resplandecente. Porque ele havia conversado com Deus, o seu rosto ficou resplandecente. E foi num momento como esse que Deus tirou ali Moisés, do momento do convívio. Ele estava cuidando ali do pastoreio do seu sogro lá, do rebanho. E ele foi para um monte chamado Horebe. E foi ali que Deus se revelou em uma dessas vezes, através de uma sarça ardente. Era uma planta que estava pegando fogo, mas essa planta ela não se consumia. E essa planta carregava ali a marca dessa glória de Deus. Você já pensou um mato pegando fogo que não consome? Pegou fogo, ele vira cinzas. Pois esse mato, essa sarça, ela estava pegando fogo e a Bíblia fala que ela não se consumia. Olha só o que aconteceu, acompanhem comigo em Êxodo 3. Do 3 ao 5, quando Moisés viu que essa sarça não se consumia, olha o que ele disse. Que impressionante, ele pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então do meio da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então Deus disse, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Essa sarça não se consumia. Ou seja, ela permanecia acesa. Ela não apagava diante desse fogo. Essa chama da presença do Espírito Santo não pode apagar no seu coração, jovem. Essa chama da presença do Espírito Santo não é somente para os dias de congresso. Não é somente para os dias de culto. Essa chama precisa ser o estilo de vida. Por isso que nessa semana nós convocamos todos os jovens em jejum, em oração, em santidade. Porque nós não podemos fazer disso um mover, mas nós precisamos fazer disso um estilo de vida. Nós não podemos fazer do Espírito Santo uma visitação, mas fazer dele casa nessa terra. O plano de Deus é fazer do seu coração casa, porque ele quer habitar em você. A glória de Deus quer habitar no seu coração, para que você faça a diferença por onde você passar. Essa chama não pode ser apagada, essa sarça não pode ser consumida. Diga assim comigo, eu sou lugar da habitação do Espírito Santo. Subir além, subir nesse monte espiritual, é a disposição de sair do lugar comum. Talvez você pense, mas o que eu tenho de diferente de bom? Não tenho nada. Eu sou uma pessoa normal. Ainda bem que você é normal.
O que Deus está dizendo? Sair do natural, disposição de sair do lugar comum, das questões do dia a dia, de separar o coração, de consagrar o seu coração para Deus, de se desligar daquilo que é aparente, do que é do mundo. Diante dessa sarça ardente, olha só o que foi que Deus disse para Moisés: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Quando nós estamos diante desse fogo do Espírito Santo, dessa presença que é santa, há uma reverência, jovem. Deus me chama do jeito que eu estou, do jeito que eu sou, mas eu não posso continuar igual. Por isso ele diz: tire a sandália dos pés, porque o lugar que você pisa é santo. O que Deus está dizendo? Tira a poeira dessa caminhada, dos caminhos que você escolhe. Eu não sei onde você estava ontem, hoje, nem o que você tem escolhido seguir na sua vida, nos seus dias. Mas Deus está dizendo: tire a poeira, a sujeira dessa caminhada. E foi o que Moisés fez diante daquela sarça ardente, daquela presença que não acabava. Ele tirou a sandália dos pés, ele limpou os pés das poeiras deste mundo. Tirar as sandálias é não ouvir as vozes da nossa alma, é não ouvir o que a nossa carne quer. Aqui dentro muitas vezes vai vir a voz: desiste, chega, isso não é para você. Eu vou desistir, eu estou dizendo, é sempre na primeira pessoa, né? Não é você, né? Porque se for você, você já faz, quem está falando? Não, é na primeira pessoa. Eu não consigo, eu desisto, eu estou desanimado, eu estou em depressão. Eu me acostumo com aquilo que é comum, com o pecado, com a maldição. Tirar as sandálias é não ouvir as vozes da alma, é não ouvir a alma gritar, é não ouvir o pecado, é não parar para satisfazer o que a carne quer, que é o pecado, é não ouvir a voz do inimigo, que é o acusador que quer impedir o chamado e a obra de Deus ser completa na sua vida. Tirar as sandálias é se santificar, é se separar daquilo que é natural, para que a minha carne venha diminuir e o meu espírito possa crescer em Deus. Eu vou me santificar. Sabe, jovem, não dá para ser impuro e querer habitar na glória do Pai. Não dá para ser impuro e nem receber uma visita do Espírito Santo. Isso não acontece. Nossa, mas eu entro lá, não sinto nada, parece que está tudo normal. O Espírito Santo não habita onde há sujeira. A Bíblia ela é muito clara e ela nos diz que o nosso Deus, Ele é santo. Repita, nosso Deus. O que Ele é? Diga, santo. Deus é santo. Não dá para ser impuro e habitar na glória do Pai. Salmo 24 deixa isso bem claro. Quando o salmista diz: quem poderá subir no monte do Senhor? Quem poderá entrar no santo lugar? O que está escrito? Aqueles que têm mãos limpas, um coração puro, que não recorre a ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá as bênçãos do Senhor, o seu Deus, o seu Salvador lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Mãos limpas, para ver a Deus, para habitar nessa presença, para receber esse toque sobrenatural, para sua natureza ser mudada para sempre. Mãos limpas. Mãos limpas nos fala de obras justas, de não ter do que se envergonhar. Olha para suas mãos aí agora. Põe suas mãos assim. Mãos limpas, não ter do que se envergonhar. A Bíblia fala que verá a Deus aquele que tem um coração puro.
Ou seja, um coração que não habita o pecado. Deus, Ele é santo e Ele não vai conhecer nem habitar onde há maus pensamentos. Deus, Ele é santo e Ele não vai habitar onde na boca só saem palavras maliciosas, palavrão, palavras mentirosas, reclamações, apontes. Deus não vai habitar onde há pecados em oculto no coração, um coração sujo, um coração que guarda mágoa, que guarda ódio, ressentimento, um coração cheio de tristeza, de depressão. Pastor, e o que eu faço para conseguir mudar isso e habitar nessa presença? Eu quero essa presença de Deus, mas eu estou com tudo isso aí de mal que você falou agora. O que eu faço? Eu quero dizer que há um caminho para você. Deus, quando Ele viu que o homem não teria condição de ir além e subir na sua presença, Deus, Ele imediatamente, para não perder você, Ele teve a ideia de enviar o seu próprio filho. E a Bíblia fala que Jesus desceu dos céus, nasceu de mulher, se fez carne e sangue. Jesus virou homem nessa terra para passar pelas mesmas questões que nós passamos. Sabe aquele problema que você passa, que você pensa que só acontece com você? Já aconteceu com Jesus. A Bíblia fala que Ele foi rejeitado pelos seus pais. Você sente essa rejeição no seu coração? Ele sabe o que é ser rejeitado. Os seus pais não queriam que Ele nascesse. Jesus, Ele sabe o que é ser traído pelo seu beste. Pelo melhor, não, pelo melhor. Olhou nos olhos e ainda deu um beijo. Jesus, Ele sabe o que é ser espancado. A Bíblia fala que Ele levou 39, os estudiosos dizem 39 chicotadas, antes de morrer na cruz. Jesus sabe o que é passar a dor da humilhação e da vergonha, quando arrancaram a sua barba e Ele, como homem, teve o seu orgulho ferido. Ele sabe o que é ser humilhado, Ele sabe o que é ser rejeitado, Ele sabe o que é ser traído. A Bíblia fala que Ele era um homem de dores, experimentado no sofrimento. Jesus deixou de ser Deus, Ele era Deus, Ele não precisava fazer isso, Ele já tinha tudo, o reino. E Ele desceu e veio para esse mundo, sabe por quê? Para passar por aquilo que a gente passa. Olha só, porque a Bíblia fala ali em Isaías 53, que Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso castigo. Ele levou sobre o seu corpo físico, Ele morreu na cruz, porque Ele sabia que se não morresse, o homem não teria perdão para os seus pecados, e não poderia ter a presença de Deus. O homem seria distante de Deus para sempre. Mas é como nós falamos aqui no começo. A alma do ser humano anseia por Deus. Por isso você está aqui. Você nem sabe porque você aceitou o convite de vir. Mas no fundo você está procurando algo. E eu quero te dizer, só existe uma coisa que pode preencher essa falta. Não é homem, não é mulher, não é namorado, não é droga, não é bebida nem balada. Isso é passageiro. Acaba em um segundo. O que você precisa é dessa presença do Espírito Santo. Porque quando Ele entra no nosso coração, é uma coisa louca que acontece. Porque você começa a não sentir mais falta de nada. Aquilo que te deixava triste passa a não fazer mais importância. Aquelas pessoas que te feriram, você começa a perdoar e nem entende por quê. Você fala, não, eu não quero perdoar porque ela não merece, mas eu perdoo. Porque quando Cristo entra, muda a nossa sorte. Foi por isso que Ele morreu. Se Ele não tivesse morrido, nós não poderíamos chegar diante do Pai. Porque igual eu falei, o Pai é santo, acabou. Se não tem santidade, não sobe, não vai além. Mas por causa do sacrifício de Jesus, porque Ele morreu no nosso lugar e levou a nossa maldição, o nosso problema e o nosso pecado, por causa deste sangue, do que Jesus fez, hoje eu posso chegar na presença de Deus. A Bíblia fala que o véu do templo que separava o homem de Deus se rasgou.
E hoje, através de Jesus, eu posso entrar no Santo dos Santos. Eu posso adorar a Deus. Essa presença que você sentiu aqui na hora do louvor, que a gente não explica, mas que gera uma paz, é a presença desse Deus que é verdadeiro, que escolheu o seu coração para habitar. E ainda que você sinta que você é o mais podre dos podres, ainda que você sinta que o seu pecado não tem perdão, pelo sangue de Jesus, Ele já levou na cruz a sua maldição, o seu pecado, a sua vergonha, e por esse sangue, você pode sim, você tem direito de entrar na presença do Pai e adorá-lo e receber essa presença do Espírito Santo, que é verdadeira e é bendita. Quantos desejam isso? Diga amém. Jesus naquela cruz te fez livre, jovem. Você não tem que viver com o seu semblante caído, prostrado, buscando artifícios desse mundo para ficar feliz. É droga, é bebida, é remédio? O que você tem buscado para ser feliz? Não! Tire esse semblante caído do pecado. E deixa hoje que o seu semblante venha resplandecer, como resplandeceu de Moisés, porque Moisés era amigo de Deus. E porque ele tinha tanta amizade com Deus, o seu rosto era resplandecente. É isso que Deus quer fazer com você, jovem. Deus quer fazer o seu rosto brilhar. E não é de oleosidade não, né? Que isso a gente já tem bastante, né? É fazer brilhar dessa glória de Deus, dessa alegria que você não explica. Pode estar dando tudo errado na vida e você ainda está feliz. Como isso pode? É quando Cristo habita. Ele te dá forças para superar o problema, a aflição, a adversidade. Ele te levanta quando você sente que não tem mais forças e você só quer adorar. Você só quer aqui, se prostrar. Você só quer aqui estar mais além, nessa presença, nessa santidade, nessa unção. E isso nos mostra, né, o que Moisés fez também ali, o segundo passo. Que além dele tirar as sandálias e buscar essa santidade, ali ele também entregou as suas limitações. Veja bem o que aconteceu. Ali em Êxodo 3, do 10 ao 12, vamos ler rapidinho. Moisés chegou diante dessa sarça ardente e disse assim, e Deus disse a ele, vá agora, pois, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus afirmou, eu estarei com você. Essa é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto ao Deus nesse monte. Em Êxodo 4, Moisés fala, mas eu sou gago, eu não sei falar. Como eu vou falar para o faraó libertar o povo que estava escravo há mais de 400 anos? Como eu vou falar isso? E Deus diz, vai no meu nome, vá na minha frente, eu sou quem sou, que vou te guiar. Moisés colocou as suas frustrações, eu não posso, eu não sei falar, eu não sei pregar, não é para mim, eu sou jovem demais. Deus está dizendo, entrega hoje as suas limitações diante dessa presença. Essa presença que não acaba, que não consome. Essa presença quer te dar autoridade, unção. Essa presença transformou a vida de Moisés, que era um homem medroso, gago, que não tinha nada de especial. Essa presença transformou ele num homem ousado, cheio do Espírito de Deus, cheio do poder de Deus. Deus deu a ele estratégias para tirar todo o povo da escravidão do Egito. E algo sobrenatural aconteceu com Moisés, que esse é o terceiro passo. Moisés recebeu a revelação de quem era Deus. E ali quando ele pergunta, quando eu chegar diante dos israelitas e chamá-los para a liberdade, o que eu vou dizer? E Deus então responde para ele, responda assim, eu sou o que sou. Isso é o que você dirá aos israelitas, o eu sou me enviou a vocês. E então foi ali, diante das frustrações pessoais, que Moisés entendeu que não era ele que ia fazer.
que era o próprio Deus que ia agir e ele ia tirar sim aquele povo do Egito, porque Deus disse que era tempo. Foi no monte que Moisés conheceu Deus de perto, e ele recebeu a revelação desse nome de Deus, e Deus se revelou a ele como eu sou. Deus quer se revelar, jovem, ao seu coração, quer colocar essa marca no seu coração. Quem é Deus na sua vida? Fala para Deus agora quem Ele é. Ele pode ser o Deus Jeová Rafá, aquele que cura, o Deus Jeová Jirê, que provê as suas necessidades. Ele pode ser o Deus El Shaddai, que é o Todo-Poderoso, o que cuida de você. Ele pode ser o Deus Shalom. Quem é esse Deus na sua vida? Deus da paz, o Deus Chamar, Deus presente. Deus quer se revelar ao seu coração para curar o seu passado, para te libertar da escravidão, te fazer livre através da cruz, para poder viver o que Deus tem para você. Moisés tirou ali as sandálias, Moisés mudou o seu caminho ali diante daquela presença. Moisés entregou as limitações. Eu sou gago, não sei falar. Entregou as limitações. E Deus então revela quem Ele é. E leva Moisés além. Leva Moisés do comum ao extraordinário. Essa chama do avivamento, ela tem que arder no seu coração, para te tirar do comum e te levar ao extraordinário. Moisés, medroso, escondido, fugido, e se tornou um homem ungido, cheio de autoridade, que o seu espírito de fé gerou milagres e libertou toda uma nação. Através do exemplo de Moisés, nós podemos entender que esse encontro com o fogo e a presença de Deus, esse encontro nos leva além. E o que Deus está te chamando hoje é subir além, é subir nesse monte de Deus, é ser um jovem de fé, é sair do baixo, da vida rasa, e ir para cima, sair do modo natural, de enfrentar as coisas de qualquer jeito e entrar no modo sobrenatural. Porque quando eu subo, eu não vejo mais a situação de baixo, eu vejo com a ótica de Deus, eu vejo além, eu vou além. Deus é maior. Ele é maior que os meus problemas, Ele é maior que as minhas dificuldades, Ele é maior que as minhas adversidades. Eu começo a olhar tudo de cima e não de baixo, e eu começo a perceber que o meu Deus é grande e que as circunstâncias são pequenas, que Ele tudo pode. É no alto que Moisés recebeu todas as revelações para que ele pudesse ir além. Recebeu ali como fazer o tabernáculo, a casa de Deus na terra, todos os detalhes, como eu já falei, as tábuas dos 10 mandamentos. Moisés recebeu todas as estratégias quando ele estava lá, com Deus no alto. E quando ele voltava para o dia a dia, ele sabia como aplicar cada uma das estratégias. Ele sabia como agir, ele sabia o que fazer, e por onde ele andava, os milagres eram reais e o acompanhavam, e ele fazia sinais e maravilhas. Será que você está entendendo o que Deus está te dizendo, jovem? Amém? Está dormindo ou está acordado? Fala, não, estou bem ligado. Tem que ficar ligado, porque o que Deus está falando é tremendo. Deus está falando que quando você subir além, quando você buscar essas revelações, Deus vai te dar estratégias de conquista, Deus vai mudar a sua natureza, Deus vai tirar as suas limitações, Deus vai curar as frustrações do seu passado, Deus vai curar a frustração de não ter um pai. Deus vai te mostrar que você é amado, Deus vai te mostrar que você é querido, Ele vai mudar a sua sorte, e quando você for para a escola, para a faculdade, para o trabalho, a sua vida não será mais a mesma, porque você vai aplicar todas as estratégias que Deus te deu ali no secreto, você vai aplicar na sua célula, e vai saber o que Deus quer fazer, como agir, qual decisão tomar, em cada momento da sua vida. E sabe o que? Os milagres e os sinais
de Cristo te acompanharão. Os milagres e os sinais do Espírito Santo acompanharão aqueles que creem. Você crê? Deus está te chamando, sobe no monte. E eu não estou falando que você tem que agora pegar e subir na montanha, né? A montanha é o seu quarto, a montanha é o lugar da presença de Deus, a montanha é a sua igreja, é a sua célula, é subir nessa montanha, é subir nesse tempo a sós. E olha só que privilégio que eu vou te dizer aqui. A verdade, quando a gente olha para a Bíblia, é que Deus não chama qualquer pessoa para a montanha. Deus não chama qualquer um para ir além. Quando você olha para a Bíblia, você vê que Ele só chama aqueles que são filhos, aqueles que são amigos de confiança, aqueles que são os seus servos mais próximos. Uau, que privilégio! E se Deus está te chamando, é porque você está dentro desse quadro, senão você não estaria aqui hoje. Deus está te chamando para subir além nessa intimidade com Ele, de buscar a sua face, muito mais do que as suas mãos. Não é um relacionamento de interesse, é um relacionamento que se importa, que busca essa presença, que lê a Bíblia. Nossa, mas para que ler a Bíblia? Eu não entendo nada. Não entende porque você nunca leu sob a luz do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo habita no seu coração, você começa a ler, você começa a entender que tudo faz sentido na sua vida, e que é uma palavra escrita muitos anos atrás, milhões de anos atrás, milhares de anos atrás, e que faz sentido na sua vida hoje, que você fala, o quê? Como assim? A Bíblia mostra quem Cristo é. A Bíblia fala dos milagres que Ele fez. A Bíblia fala quem Ele é, tudo que Ele já fez nessa terra, nas épocas antigas, e que continua fazendo nos dias de hoje. Então, quando eu leio a Bíblia, eu entendo quem Ele é, eu conheço esse Deus de perto, e assim, eu vou subir nessa intimidade, eu vou buscar a sua face, eu vou buscá-lo, não só o que Ele pode fazer. E o que eu quero dizer, hoje é dia de mais do que subir, a habitar. Diga, eu quero habitar. E sabe uma coisa interessante? A lei da física diz que tudo que sobe, desce. Sim? Hã? Tiraram já 10 na prova aí? Hã? Vamos aprender então. Tudo que sobe, uau! Só que a lei espiritual, ela é o contrário. Ela diz o seguinte, que se você subir, você tem que ficar lá. Não pode descer. Se você subir na presença de Deus, não vale a pena descer. Você vai subir cada vez mais, novos níveis, cada vez mais alto. O meu espírito clama, a minha alma anseia a não viver sem esse Deus. Essas experiências são as experiências que marcam e mudam a nossa vida para sempre. Desde ali dos meus 17 anos, quando eu tive essa experiência com Deus, nunca mais eu voltei atrás do meu chamado, nunca mais eu duvidei, porque eu passei a conhecer um Deus forte e poderoso que me ama e que vale a pena servir, vale a pena seguir. Quando você sobe nesse Deus, você não desce mais. E essas convicções vão gerar em você, jovem, uma fé inabalável. Pode vir o cansaço, pode vir o desânimo, pode vir o ânimo dobre. Não vai ter mais lugar nenhum na minha vida. Eu não vou mais viver na montanha russa que sobe e desce. Estou bem, estou mal. Sai da montanha russa, sobe e não desce mais. Esse é o segredo do que Deus tem para nós. Sobe nessa nuvem e não desce mais. Sobe nesse monte e não desce mais. Cultive essa glória, cultive essa presença na sua vida, e você nunca mais será o mesmo. E se você desejar isso, se coloque de pé aí no seu lugar. A lei da física é uma, a lei do Espírito é outra. E hoje Deus te chama a subir. Você está disposto? Então agora você vai fechar os seus olhos e vai fazer a sua própria oração. E você vai falar, olha Deus,
Pode ser que eu não estou entendendo, mas eu estou sentindo. E eu quero isso para a minha vida. Eu quero essa presença. Eu não quero mais viver a minha vida numa montanha russa, que uma hora eu estou bem, outra hora eu estou mal. Uma hora eu fico bem de novo e outra hora eu estou péssimo. Eu não quero mais. Dá-me a habilidade de subir na sua presença e não descer. Dá-me a habilidade de subir e subir cada vez mais a novos níveis, a outros lugares na tua presença, Senhor. Feche os seus olhos agora e comece a pedir pelo sangue de Jesus. Se você entrou aqui com o seu coração machucado, abatido, se você entrou aqui ferido com a sua família, se você desde pequeno carrega marcas dentro da sua própria casa, hoje é dia de colocar as suas limitações na presença desse Deus. Sabe por quê? Aqui está uma sarça que não se consome, e esse é o fogo do Espírito Santo. E hoje Ele está te chamando a entregar, a tirar a sandália dos seus pés. Você entrou aqui com vício, você entrou aqui com maus pensamentos, com a boca suja, com palavras pesadas. Jesus está neste lugar e Ele quer purificar agora a sua mente, o seu coração. Você entrou aqui com obras de maldade nas suas mãos. Talvez os seus pés se desviaram do caminho, se desviaram do propósito, e você se sente hoje frio. Jesus te chama a voltar para essa presença. E Ele diz para você: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Deus não habita na iniquidade, no pecado. E para não ficar longe de você, Ele deu Jesus para morrer no seu lugar. E sabe todas essas besteiras que você faz e ninguém conhece? Sabe todas essas besteiras que você faz e nem seu pai e sua mãe sabem? Esse Deus, Ele te vê. E foi por essa besteira que Ele morreu. E Jesus fez isso para hoje te tornar limpo. Porque sem santidade a gente não pode ver a Deus. E hoje é dia de clamar para esse sangue, por esse sangue, para que Ele venha agora te limpar, arrancar as suas dores, os seus problemas. Eu não sei o que você tem vivido, você sabe o que você vive, então fala com a sua boca: ó, eu não aguento mais viver a pobreza, a miséria, a destruição, a briga na minha casa. Jesus, eu não aguento mais ver o meu pai agredir a minha mãe. Eu não aguento mais ver minha mãe batalhar sozinha. Eu não aguento mais sofrer com a violência, com a vergonha. Não fique preocupado com o seu amigo que te trouxe. Agora não é hora de olhar para o lado, é hora de olhar para o teu coração e falar para Jesus o que você sente. Porque nós estamos diante dessa sarça que não se consome, e Deus olha para você e Ele quer mudar a sua sorte hoje. Ele quer tirar hoje você desse vício, o vício de falar mal, o vício de reclamar, de murmurar. Essas amizades que te separam de Deus, hoje é dia de colocar diante do altar. Purifique os seus pés, jovem. Veja bem aonde você vai pisar os seus pés logo após esse culto e nesses dias próximos que virão. E o Espírito Santo diz: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Há uma glória, há uma majestade que Deus quer trazer sobre a sua vida. E essa glória, tão somente uma gota dessa glória, muda agora a sua vida para sempre, a sua eternidade. E se você deseja isso, erga suas mãos e comece a adorar.